A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou na noite de ontem que a autorização do guia que trata das exigências para a solicitação de autorização temporária de uso emergencial de vacinas para a prevenção da Covid pelo novo coronavírus teve uma mudança nessa documentação. Seria uma adaptação? É uma forma da Anvisa entender que o momento é para se aproximar dos laboratórios que estão tentando fornecer ou querem fornecer esse tipo de medicamento para a gente? Nós vamos conversar com Gabriel Ozelka, que é presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações. Gabriel, como vai? Boa tarde. Alô, Gabriel? Gabriel, não... Solta aqui, Gabi. Vamos lá? Valendo. Na 1 agora? Oi, Gabriel, como vai? Como vai, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Gabriel, essa adaptação que foi feita... falei errado o nome do Gabriel, não? Não? Ah, bom, pensei que tinha errado, me desculpe. O Gabriel Ozelka, que é presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações, essa adaptação que a Anvisa fez e que muito tem a ver com os protocolos da Pfizer para oferecimento desse medicamento aqui no Brasil, isso é uma prática normal ou a Anvisa fez porque percebeu que era necessário para esse momento tomar algum tipo de atitude nessa direção? Bem, eu imagino, pelo que nós lemos, e é a informação que nós temos, a adaptação foi feita, na realidade, em relação não à qualidade da vacina em si, que é o fundamental, né? O que se exige da vacina para que ela possa ser licenciada, ou seja, eficácia e segurança, nisso não houve qualquer alteração. O que a Anvisa aparentemente negociou com a Pfizer foi a questão do fornecimento posterior de vacina, a questão de como seria... no momento que eles firmarem um contrato de venda, isso que a gente imagina, como seria o compromisso da Pfizer em relação à distribuição posterior. Num primeiro momento, parece que a Anvisa queria que a Pfizer colocasse exatamente que quantidades ela distribuiria em que lugares, e posteriormente, nessa reunião de ontem, aparentemente, houve um compromisso entre as duas partes de que o que a Pfizer fará será dizer qual é a disponibilidade de vacinas que ela terá no momento do fornecimento. Me parece que são detalhes que, obviamente, são importantes do ponto de vista logístico, do ponto de vista de contrato, mas quero salientar, não tem a ver com aquilo que é fundamental, que é em relação a o que é exigido para que a vacina possa ser licenciada com eficácia e segurança. Nesse aspecto, o que a Anvisa exige, o documento da Anvisa, é muito parecido com o documento semelhante que existe da FDA americana. E acredito semelhante ao que o Reino Unido utilizou para o licenciamento tanto da vacina da Pfizer como agora da vacina da Oxford AstraZeneca. Dr. Gabriel Ozelka, presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Dr. Gabriel, queria perguntar para o senhor o seguinte, e é a pergunta que tem chegado para a gente aqui na rádio. Olha, eu posso dizer que de 5 entre 10 ouvintes é mais ou menos a mesma pergunta com palavras diferentes, que é a seguinte: por que o Brasil ainda não tem vacina enquanto outros países já têm? Qual que é a resposta do senhor? Bem, eu acho que a resposta não é uma resposta única, mas seguramente tem a ver com o que muita gente está chamando de politização do processo de compra de vacina. Isso seguramente atrapalhou esse processo, que não é um processo simples. Quando se diz agora que o Brasil apostou suas fichas numa vacina e noutra, nós estamos vendo que a vacina da Oxford, que foi licenciada, é uma vacina que seguramente será uma vacina extremamente benéfica quando for utilizada. No momento que se percebeu, a vacina da Oxford era, vamos lá por agosto, setembro, outubro, a aposta principal que se tinha era que ela seria possivelmente a primeira a ser licenciada pelo andamento e pela seriedade das pesquisas que ela tinha. Aconteceu que houve, enfim, alguns imprevistos, todo mundo já ouviu falar nisso, quando foram divulgados os resultados, e naquele momento o Brasil ficou meio sem chão, porque naquele momento não havia alternativa. Quando se começou a procurar alternativas, seria a vacina da Pfizer, a vacina eventualmente da Moderna, como a demanda mundial é muito grande
Evidentemente que isso, o Brasil está na fila agora e não vai receber grandes volumes dessa vacina. Então isso aconteceu. E infelizmente, disso a gente não pode fugir, não ajuda nada o processo de troca de acusações e de, entre quem está responsável por comprar a vacina nos diferentes níveis dos governos estadual e federal. Gabriel, as pessoas estão sendo inundadas de informações e agora a história é o percentual. Quantos por cento dessa ou daquela vacina tem algum tipo de eficácia? E eu entendo que muita gente ainda tem dúvidas do que isso significa. Tem gente que confunde o percentual de imunização da vacina com imunidade de rebanho e mistura contra... não, então eu só tenho 50% de chances de ter anticorpos. O senhor pode explicar para a gente o que significa essas diferenças de percentuais e, na prática, o que isso vai causar na imunização da população? Olha, tentando falar de uma forma bem simples, eu diria o seguinte: os estudos que foram feitos, todos eles, para o licenciamento de vacina, são estudos que a gente chama de prospectivos, ou seja, começa-se vacinando dois grupos, um com a vacina e outro com placebo. E nós conhecemos, acho que você conhece também, a Gabriela conhece também, pessoas que tomaram as vacinas nesses estudos, seja da Sinovac, seja da Pfizer e agora da Janssen, e realmente as pessoas não sabem que vacina tomaram. Se tomaram placebo, ou se tomaram a vacina. Então, o que se faz? Metade da população, comparado em vários itens, idade, socioeconômico, presença ou ausência de doenças anteriores, e essas duas populações, quem recebeu a vacina e quem recebeu o placebo, são seguidas. Os pesquisadores que fazem o segmento não sabem também quem recebeu qual vacina. E o segmento é muito, muito rigoroso, o segmento no sentido de verificar ao longo dos meses seguintes quem nesses dois grupos teve uma doença diagnosticada como Covid. Então, o que acontece? Quando se fala em uma vacina com 95% de eficácia, como a da Pfizer, o que isso quer dizer de uma forma simplificada? É que se, por exemplo, 100 pessoas, que é mais ou menos o tamanho da amostra que acabou se tendo, 100 pessoas no grupo, no grupo, que quando se foi verificar que grupo era, se verificou que era no grupo placebo, tiveram a doença, no outro grupo, que só se verificou agora, na hora da abertura do código, nesse outro grupo só 5 pessoas tiveram. Então, a eficácia da vacina, nesse caso, foi 95%. No caso da vacina da AstraZeneca, de uma forma simplificada também, 100 pessoas tiveram Covid no grupo placebo e 100 pessoas tiveram a vacina no grupo placebo e 30 tiveram a vacina no grupo vacina. Ou seja, a eficácia, o que ela diminuiu de doença, foi de 70%. Então, a eficácia nesse tipo de estudo se mede dessa forma. É a capacidade que a vacina tem de diminuir a incidência de doença. E há vários detalhes nisso. Pode diminuir a doença de modo geral, mas também pode, eventualmente, não diminuir a doença, mas diminuir as formas graves. Então, por exemplo, o que os pesquisadores dizem no estudo publicado da vacina da AstraZeneca, que não houve nenhum caso de doença grave no grupo que recebeu a vacina. Então, nesse caso, a eficácia, embora os números sejam pequenos, aí é outra discussão, mas, enfim, a eficácia seria completa. Ele conseguiu evitar completamente as formas graves de Covid, que naturalmente é um dos objetivos fundamentais da vacinação. Agora, se você me perguntar, é melhor você ter uma vacina 95% eficaz ou 70% eficaz? Acho que a resposta não precisa ser uma necessidade de ser um cientista para responder isso. É claro que é desejável que se tenha uma vacina, quanto mais eficaz, melhor. Mas é preciso lembrar, e aí entra aquela questão da imunidade, da proteção coletiva, que o nosso objetivo, o objetivo de todo mundo, é vacinar um número muito grande de pessoas, na medida que se crie a tal da imunidade coletiva, ou seja, o vírus tem a dificuldade de circular na comunidade. Então, mesmo com vacinas que eventualmente não sejam tão eficazes, se consegue, caso se vacine a população, aquela população que se deseja, de forma adequada,
uma porcentagem muito elevada, se consegue esse um objetivo. Vamos ver se isso será conseguido, se conseguirá a imunidade coletiva e, com isso, diminuir a doença. De qualquer forma, o que eu creio que é importante salientar, o meu ponto de vista, é que, sendo realista, na situação atual, não existe vacina para todo mundo em todos os lugares do mundo. Ninguém, não é verdade. Apenas os países mais ricos que se prepararam para isso têm vacina, às vezes até sobrando, para toda a sua população. Não vai haver vacina suficiente, pelo menos nos próximos meses. De modo que não se pode contar com uma única vacina, é preciso contar com várias. E o Brasil, nesse momento, está contando com a vacina da AstraZeneca. Esperamos que na próxima semana, enfim, se confirme os dados relacionados à vacina chinesa, a vacina Sinovac, e possivelmente o Brasil consiga, pelo menos para ser entregue ao longo dos próximos meses, um suprimento razoável da vacina da Pfizer. Quer dizer, não vamos trabalhar com uma única vacina, porque não é suficiente para todos. São necessárias várias vacinas. E nesse ponto, uma vacina que seja um pouco melhor do que a outra do ponto de vista de eficácia seria desejável. Mas as vacinas que são um pouco menos eficazes, na realidade, continuam sendo muito adequadas e desejáveis para as campanhas de vacinação em larga escala, que acreditamos todos o país tem condições e vai conseguir fazer. A história do ótimo que é inimigo do bom, né, doutor Gabriel? Nesse caso é isso mesmo, exatamente isso. Doutor Gabriel, queria perguntar para o senhor sobre seringas para vacinação. Hoje, a gente deu aqui a notícia de que um leilão para compra de uma grande quantidade de seringas não deu certo e o Brasil acabou comprando uma quantidade muito inferior ao que precisaria para levar a campo uma campanha ampla de vacinação. Ao mesmo tempo, todos os especialistas dizem que o Brasil é uma referência em termos de execução, planejamento, logística de campanhas anteriores de vacinação. Qual que é o grau de preocupação que o senhor acha que nós devemos ter agora com essa questão logística envolvendo, por exemplo, seringas? Eu acho que há naturalmente uma preocupação, porque ela é real, aparentemente, né? Digo aparentemente porque eu conheço, a informação que eu tenho é a mesma de você pelas mídias. Uhum. Acredito que a preocupação seja real, entretanto, e aí entra a longa tradição brasileira em campanhas de saúde pública, em campanhas de vacinação. O Brasil tem know-how, tem instrumentos, tem conhecimento para aquisição, mesmo com um mercado provavelmente um mercado muito mais restrito em relação a vacinas. Não creio, e na verdade eu não quero crer, mas eu não creio que isso vai ser uma limitação às campanhas de vacinação. Seria uma coisa tão extraordinariamente lamentável que eu prefiro pensar que isso não vai acontecer e que, de uma forma ou de outra, talvez a um preço maior do que seria em condições normais, penso que o país terá condições de se adequar à logística necessária para a vacinação. Gabriel, apesar de várias direções negacionistas, de parte a parte de qualquer lado, e isso nem é tanto a pauta, mas hoje o brasileiro tem essa característica de se tornar especialista sobre temas, né? Se chove demais, ele se torna um especialista em inundação, se a questão é automobilística, ele se torna especialista em automobilismo, futebol nem se fala, mas não se fala outra coisa nas famílias e nas reuniões que foram possíveis no Natal e que serão possíveis no Ano Novo e nos encontros finais de hoje para amanhã nas empresas. Não se fala outra coisa, a não ser de vacina. E porque a gente está falando aqui desde a abertura do programa das novidades que aconteceram, então é um tema recorrente. A gente, independente do que vai acontecer até o fim do ano, quantidade de pessoas imunizadas, a população brasileira, do ponto de vista da informação de imunização, sai melhor do que entrou nessa crise? Eu acho que a resposta a isso talvez tenha que ser dividida em partes, não é? E não é muito diferente do que acontece em outros lugares. Eu, por exemplo, li uma estatística recente, americana, que quando você compara eleitores republicanos e eleitores democratas, que receberam aparentemente informações mais ou menos semelhantes, embora possa ser de fontes um pouco diferentes, mas o percentual de eleitores de um e de outro partido dispostos a receber a imunização é muito diferente, muito diferente. Eu ainda quero acreditar que no momento em que a vacina estiver disponível, com
o efeito geral, com o efeito público de uma pessoa falando para outras, olha, foi tudo tranquilo, eu vacinei, não aconteceu nada, que é o que vai acontecer na realidade, essa cobertura aumente. Mas eu penso que no Brasil não é muito diferente. Eu fico, às vezes, espantado, eu sou, como vocês todos são, de muitos grupos de WhatsApp. Eu fico espantado, às vezes, que nos meus grupos de WhatsApp alguém coloca uma informação que é tão absolutamente clara que é fake news, que a gente se pergunta por que a pessoa está colocando aquilo. Não está colocando aquilo por uma fé, é porque de alguma forma acredita naquilo. Então, que nós temos muito mais informação, não tem dúvida nenhuma, só se fala nisso. Agora, o quanto as pessoas absorveram disso e o quanto cada um incorporou, entre outras coisas, infelizmente, eu acho que tem a ver com, enfim, com o tal do negacionismo, enfim, com coisas que são totalmente desnecessárias de ter acontecido. Agora, a cobertura da mídia, e não estou falando isso porque eu estou falando com vocês, a cobertura da mídia, as informações que a mídia dá, são até, você mesmo falou, são até exaustivas demais, às vezes. Eu e minha esposa, às vezes, nós estamos em quarentena, né, em casa, às vezes não é possível, não aguento mais falar sobre isso, no bom sentido, porque toda a informação da mídia é dirigida nesse sentido, como, aliás, deve ser. Então, acho que não é por falta de informação que a gente vai chegar no momento que, eventualmente, exista negação. Se as pessoas se negarem a receber a vacina, parte disso será por informação equivocada, né? Por insegurança em relação ao que a vacina pode dar. Então, daqui para frente, quando nós estamos chegando na hora mesmo de fazer as vacinas, penso, embora isso seja mais ou menos óbvio, mas penso que a responsabilidade de nós todos, nós falamos sobre isso, vocês falam sobre isso, é ainda maior, de fornecer informações efetivamente corretas, adequadas, para que as pessoas façam a sua escolha. Quando se fala em consentir, não consentir, etc., é uma questão, o consentimento, aceitar ou não aceitar fazer a vacina, para que tenha sentido, depende de informação. E informação, naturalmente, tem que ser uma informação qualificada, uma informação de qualidade e correta. Aliás, ontem os grupos de WhatsApp bombaram um link para comprar vacina da Coronavac. Pintou aí, tinha caixinha, foto da caixinha, era uma loucura. Não compartilhe esse tipo de coisa que você só ajuda. Gabriel Ozelka, presidente da Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima vez. Até. Boa tarde. Boa tarde.